Olá, seja muito bem-vindo ao nosso 13º episódio do podcast do Gestor de Frota. Esse podcast que é voltado para o ecossistema da gestão de frota, seja você o próprio gestor de frota, ou seja você um empresário na ramo que tem uma frota, né, que trabalha aí no ramo de logística ou qualquer outro segmento que tenha uma frota. Esse é o lugar onde você vai receber conteúdo de qualidade, onde você vai ficar informado, onde você vai ter notícias do nosso setor. E, mais uma vez, eu estou aqui com o meu querido coordenador de marketing, Marley. Seja bem-vindo, Marley. Muito prazer. Para quem não me conhece, meu nome é Marley, sou coordenador de marketing aqui da Infleet. Vamos para mais um episódio. E antes de a gente apresentar nosso convidado, eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, né? Clicar aqui, deixar o seu like logo, colocar nos comentários quais temas você gostaria de ouvir aqui. E também temos uma novidade que falamos no último episódio, mas que não custa repetir, né, Marley? Contei qual é. Exato. Então, para você que está aí, né, nesse mundo de gestão de frotas, quer aprender cada vez mais, a gente criou um grupo no WhatsApp que a gente vai estar sempre compartilhando aqui conteúdos, novidades, notícias que impactam o setor também, né, o ecossistema de gestão de frotas, de transporte. Então, a gente está deixando aqui na descrição um link para esse grupo, certo? Então, entra lá, é um grupo bem tranquilo, a gente vai estar sempre mandando conteúdo ali também de maneira não muito chata, invasiva, vai ficar mandando várias mensagens. É só realmente conteúdo de valor e de qualidade para você ficar por dentro aí do setor e estar aprendendo cada vez mais. Show! E hoje nós estamos aqui com um convidado que já é uma figura cativa aqui, o nosso querido Vitor Reis, que é diretor de operações, sócio da Infleet. Seja bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Mário. Muito obrigado, Marley. Uma alegria retornar aqui. Eu já estava há um tempo, já estava com saudade. Eu também, até porque quando o Vitor aparece, nossa audiência aumenta. Opa. O carisma desse rapaz é incrível. Vamos falar hoje sobre os principais indicadores para acompanhar a redução de custos na frota, né? Esse que é um tema extremamente relevante, sobretudo no momento que a gente está vivenciando. Nós tivemos aí um ano que começou com uma alta de combustível muito forte. Tivemos uma regulamentação recente aí que vai reduzir um pouco, mas não se trata só de combustível. Tem diversos outros pontos que acabam afetando aí no custo da frota. E eu acho que esse é um dos pontos que o gestor está mais preocupado nesse momento que a gente está vivenciando aí da economia com inflação altíssima, aumentos sucessivos de custo de manutenção também, né? Então vamos começar a falar sobre esses principais indicadores para trazer clareza para o gestor que está nos ouvindo, Vitão. Excelente, Mário. Você foi preciso aí, né? Os principais, como a gente sempre fala, né? Pontos focais ali, onde está o custo, né? É combustível e manutenção. Perfeito. Então, com esse aumento do preço dos combustíveis, certamente as empresas elas tiveram aumento no seu custo total. Isso aí é impacto direto. Exato. Então, tá todo mundo procurando onde é que eu economizo, onde é que eu reduzo esse custo. E aí, quando vocês trazem esse tema, né, de quais são esses indicadores, o que é que pode estar se olhando, né, para que a gente consiga reduzir, dialoga muito bem com essa realidade de hoje. Perfeito. Né? Eu trouxe aqui alguns pontos, tá? Mas a ideia aqui é a gente bater um papo e ir em torno deles, né? Mas o principal que a gente sempre fala assim com os clientes é a gente precisa conhecer a nossa frota. E quando a gente fala conhecer, não é saber a placa do carro ou a cor dele, mas é saber o que é que de cada carro eu posso estar controlando. E a autonomia, né, do veículo é algo que a gente sempre fala para os clientes. Por quê? Não é só eu saber, olha, pelo fabricante aqui, esse veículo, se é um veículo leve, por exemplo, a autonomia dele é 9 km por litro. Não é só saber isso, é saber... Até mesmo porque isso nem sempre... Exatamente. Depende da operação. Exato. Vai ter cliente que vai estar fazendo a operação onde o carro ele vai muito carregado. E o carro carregado é uma operação. Né? Você tem que entender... nesse ponto, inclusive, tem vantagem, né? Aquelas empresas que têm uma frota mais homogênea, né? Onde você consegue estar ali comparando... Né? Então eu tenho 10 caminhões aqui que são todos do mesmo fabricante, mesmo modelo, eu consigo comparar eles com mais facilidade, né? Mas quando a gente traz essa análise da autonomia sendo feita continuamente, mês a mês, eu consigo aí absorver o impacto do preço do custo, porque eu estou aqui falando do rendimento que o carro faz, efetivamente. Perfeito. Claro que depois, tudo no final das contas vai virar custo, vai virar dinheiro, mas antes disso é importante a gente analisar rendimento. Então, vários fatores aí entram. Claro que se o cara dirige, se eu tenho dois veículos dirigidos por dois motores diferentes, um vai para a estrada de barro, outro vai para a estrada de asfalto.
são rendimentos diferentes. Isso tem que ser levado em conta. Uhum. Mas o que é que eu preciso estar analisando aí? Cara, eu tenho um limite mínimo aqui, né, aceitável para que eu esteja trabalhando com essa autonomia. A partir desse limite aqui, eu não vou necessariamente colocar a culpa no motorista e dizer, olha, você aqui é o culpado porque você não está dirigindo bem. Eu vou analisar. Exato. Eu vou entender onde é que esse carro anda, certo? Com que carga ele está andando? Será que eu estou carregando demais? Estou carregando de menos esse carro? Certo? Então, quando a gente fala autonomia, é porque ela, pode ser, parece que é só um número, né? Uhum. Mas ela amarra em si ali uma série de práticas que, respeitadas Até ou não pneu mal Sim. calibrado, né? A gente tá vendo aqui um episódio com o Carlos Cavalcante e ele mencionou, né? Cara, às vezes a empresa não tem rotina de calibragem Exato. de pneu e isso impacta diretamente o que na eficiência do veículo e na autonomia. Pois é. Né? Entende? Então, quando você falou assim, principais, eu tentei pensar, cara, o que é que amarra tudo, né? Uhum. Se a gente quiser fazer uma análise bem detalhada, e eu acho que vale, Sim. né? Vai entrar um dashboard, né, exclusivo para pneus. Pneus ali a gente pode estar olhando, como você falou, calibragem, a gente pode estar olhando profundidade dos sulcos, né? Que vai entrar em questões não só de autonomia e de rendimento, mas de segurança também, né? Então é um conjunto, né? Não é uma ação só, um lugar só para olhar. É um indicador que talvez ele arrume um tanto de coisa ali junto com ele, mas é um conjunto de ações que precisam ser tomadas. Né? Perfeito. E aí, sobre autonomia, o que é que você recomenda? A gente já falou alguns pontos aqui, mas quais são os pontos principais para a gente analisar? Perfeito. O ponto principal que a gente acredita é o modo de condução. Então, sempre que eu venho aqui eu falo de modo de condução, mas é Porque é um tema extremamente importante. Né? Então, isso perpassa inclusive sobre a cultura da própria gestão de frota, sobre os seus motoristas, né? Porque o modo de condução... o Vitor Cavalcante falou aqui no primeiro episódio, né? Sim. Se você tivesse um notebook, né? Pois notebook você deixa ele em qualquer lugar, Não. então você também tem que zelar pela pessoa. Você tem que cuidar do seu veículo através do treinamento Sim. da condução de quem conduz aquele veículo, do motorista, né? Exatamente. Então, extremamente importante. Exatamente. Educação. Né? Às vezes a gente tem aquele entendimento que o motorista ele tem a carteira, ele está habilitado, ele tem experiência, está tudo resolvido. Mas não é bem assim. Né? Existe uma série de práticas ali que a gente pode estar colocando. Então eu destaco, né, 3 principais pontos que eles, cuidando deles, né, a gente já vai ter não só a redução direto na autonomia, mas lá na manutenção, como a gente vai falar ainda agora à frente. Mas curva, frenagem e aceleração. Né, são pontos onde, de forma recorrente, os motoristas eles estão se desviando, né? Claro que deixei velocidade separada aqui, que eu vou falar só dela, mas curva, frenagem e aceleração tem a ver com a forma como eu vou estar respondendo ali, né? Às vezes o cara tá com pressa e aí ele parou no sinal e ele não desenvolve o veículo no tempo que o veículo precisa para que eu tenha o melhor rendimento. Ele já aperta ali até o fim e quer sair rápido, porque ele tá com pressa. Mas isso é o custo do combustível. Né? Você sente, você vê o RPM do veículo ali subindo de forma incorreta, né? Pode falar. De forma rápida, né? Isso, é excessiva. Então, esse é um ponto aí que a gente rapidamente consegue olhar. Eu vi que esse cara aqui, a autonomia dele tá estranha. Como é que tá o modo de condução dele? E aí, Vitor, deixa eu só fazer um adendo. De repente você é gestor de frota e ainda não utiliza nenhum sistema que tenha telemetria, e esse tipo de informação ele é absorvido pela telemetria que é instalada no veículo. E hoje a Infleet, né, ela traz todos esses eventos de aceleração brusca, de frenagem brusca, né, e vários outros. E aí, por meio desses dados que você colhe na Infleet, você consegue identificar isso. Mas se você não tem uma telemetria, você não vai saber de nada disso. Seu motorista está fazendo lá o que ele bem entender e você não sabe. E é importante tanto quanto saber quantos eventos houveram, como onde houveram, em quais circunstâncias eles ocorreram, né? Então, a gente tem essa preocupação de mostrar o ponto do mapa, o horário, com que velocidade ele estava. Hoje, se você quiser, pelo nosso sistema, você consegue ver até o Google Street View para você ver a região. Sabe? Às vezes você pode... nem todo evento, né, ele é incorreto. Às vezes é uma situação que o motorista estava precisando ali, ele de fato teve aquela necessidade, né? Foi para evitar um acidente que ele freou de forma brusca. Mas existe uma média tolerável, assim, uma média razoável que vocês indicam de eventos? Hoje a gente trabalha muito com o número de eventos por quilômetro. Legal. Tá? Eu não tenho um número mágico, eu vou te dizer assim, porque
Mas é importante analisar, pô, se eu tenho uma média tal e esse motorista está extrapolando a média dos demais, tem algo errado com essa condução desse motorista. Exatamente. A gente trabalha muito dentro da realidade da empresa, certo? Então, o que a gente busca fazer dentro do sucesso do cliente é criar desafios para aquela empresa. Porque quando você pega uma determinada empresa, você vai ver a média dela. Poxa, qual é a média aqui desses motoristas? E aí vai ter empresa que vai ter médias de... A cada 20 quilômetros comete-se um evento. Mas a gente já teve empresa também que a cada 4 quilômetros comete um evento. Sim. Entende? Então são diferenças aí gritantes, né? É claro que eu não posso de cara pedir para que esse que comete um evento a cada 4 quilômetros colocar a meta dele aqui para 20. A gente vai traçar, né, aos poucos. A gente tem reuniões, né, periódicas com esse cliente, então a gente está o tempo todo ali vendo, cara, nesses últimos 2 meses que a gente conversou, como é que você evoluiu aqui? Então você estava com 4, vamos colocar aqui uma meta para você subir para 6, certo? E aí fazer uma melhoria aqui de 50%. Perfeito. Né? Então, a gente trabalha muito dessa maneira, né? Identificando para cada caso, para cada operação, para cada situação em que o cliente dirige, para que a gente consiga resolver o problema pontualmente. Pontualmente. Isso foi, inclusive, abordado bastante pelo Carlos Cavalcante, que esteve aqui com a gente. Eu vou até pedir depois para o pessoal botar aqui na descrição o link, caso você não tenha visto. A gente falou bastante sobre isso, Perfeito. né? Você não pode, e ele deixou claro isso, você não pode pegar a parte, o todo pela parte. Então, às vezes, você tem ali um ou outro condutor, motorista que está extrapolando os limites da razoabilidade de eventos, né? Exatamente. De aceleração brusca, frenagem, etc. E você pode fazer um treinamento pontual com ele. Porque, às vezes, separar toda a sua operação para treinar motorista é muito difícil. Quanto mais motorista tiver, mais veículo tiver na frota, vai ser difícil. Né? E você ataca pontualmente. E essa é a importância da telemetria, né? Permitir ao gestor, à gestora ter essa visão, é como se fosse aquela mira ali, né? Com um zoom que eu sei quem é. E não é quem é para ter uma atitude mais punitiva, mas é educação mesmo. Educativa, É olhar, cara, você está errando, por exemplo, no início da sua rota, porque você está com muita pressa, você quer garantir que você vai entregar tudo em dia. Exato. E aí você está correndo demais. E às vezes a rota foi mal calculada pelo gestor. Lá atrás. Lá atrás. Exato. E aí você vai identificando esse tipo de detalhe. E aí, indicador da autonomia é extremamente importante, que só consegue com a telemetria. Exatamente. Quer dizer, não a autonomia em si, mas a desdobrar os problemas dentro da autonomia, você só vai conseguir com a telemetria. Exato. Então... E a autonomia você consegue na mão. Pois é. Mas você não vai saber se foram os eventos disso, daquilo que acabaram influenciando na autonomia. O que a gente precisa, né, são de dados acionáveis. Então eu tenho que conseguir tomar uma ação. Né? Quando a gente olha para a telemetria, é tentador olhar assim, só dizer, dirige melhor. Né? Muda o tipo de combustível. Tem tudo isso, faz sentido. A gente, dentro das várias ações que podem ser tomadas, vale analisar tudo isso, mas não é tão simples assim, né? A telemetria ela entra como esse braço, né, para conseguir dar visibilidade a esse processo. Né? E aí, não só essa parte, como eu falei, de eventos, mas aí entra, como eu falei, né, separadamente, outra questão que é o excesso de velocidade. A gente sempre fala, né, de excesso de velocidade, e isso entra no nosso cotidiano pelos jornais em relação a acidentes, né? E é fato. Assim, 90% dos acidentes eles são causados por um fator humano, né? Então, a gente claro, é evidente que é no humano, né, que a gente precisa atuar de forma mais consistente. Mas o excesso de velocidade, ele traz também aumento de custo. Ele vai impactar na própria autonomia, né? Um carro que ele anda, esse dado aqui, com certeza já foi falado nesse podcast, né? Mas vale ressaltar, né, para quem está chegando agora. Com certeza. Um carro que ele anda, um caminhão, acima dos seus 88 km por hora, para cada quilômetro que ele vai aumentando, ele está aumentando ali também em torno de 1% o consumo dele de combustível. Por quê? Porque o caminhão ele foi projetado para andar a certa velocidade, certo? Você bota o caminhão a 130 km por hora, além de estar infringindo várias regras de trânsito, está potencialmente tomando várias multas que também impactam em custo. E se colocando o próprio motorista se colocando em risco, né? Exatamente. De um acidente. Junto com todo esse risco e com todo esse custo que já está potencialmente sendo gerado ali, ele está, de fato, gastando mais combustível também, né?
Então, como você falou lá atrás, talvez a solução para esse problema, claro que o motorista é quem está ali executando e é quem está gerando, né, a questão, mas às vezes a solução está no planejamento da rota. Quem é que deu uma rota tão Exaustiva, apertada, exato, exaustiva, para que esse motorista precise correr tanto para conseguir executar ela, né? Então, é importante entender para a gente saber onde atuar. Perfeito. Tá? Esse indicador aqui, se a gente quiser, a gente passa um podcast inteiro falando só de autonomia. Em breve faremos isso porque é muito importante. Sim. A autonomia está diretamente ligado ao maior problema hoje de custo, que é combustível. Exatamente. Se você melhora ali 1 km por litro na autonomia, você economiza bastante dinheiro. Com certeza. E essa brincadeira, né, ela parece que já é muito significativa para um carro, mas se você pegar clientes, empresas que têm 50, 100, 200, 1000 veículos, né, então esse número aí, ele só tende a aumentar. Perfeito. Né? Mas um outro que a gente vai ver até, já vou pedir também para colocar aqui uma tabela que a gente vai ver como que ele aumenta de uma maneira impressionante. Quando eu vi esse número, inclusive foi um material fornecido pelo nosso parceiro, né, pelo Carlos Cavalcante, que já esteve aqui nesse podcast. Foi que a gente falou esse link vai estar aqui embaixo na descrição. Por favor, Dani, coloca esse link aqui. Ele mandou pra gente essa semana essa tabela e eu olhei e fiquei impressionado como é significativo, né, o impacto do motor ocioso em custo. Né? A gente falou de autonomia, que tem muito a ver, né, com rodagem, com a forma como o veículo é dirigido, mas o que é que a gente também observa, né? E isso é muito comum em operações onde você trabalha com, por exemplo, carga e descarga, eu trabalho com entrega de materiais ou com coleta, e aí muitas vezes o veículo ele fica parado um tempo aguardando ser carregado ou descarregado. E por vários motivos. Às vezes não é necessariamente por uma ação negativa apenas do colaborador que quis deixar, mas às vezes ele acha que é melhor deixar o carro ligado, o carro já está ligado, eu vou manter ele aqui. E aí o Carlos ele trouxe uma tabela, se tiver como projetar aqui, a gente consegue ver como impacta, né? Que olha que coisa fantástica, né? Para cada hora por dia, isso aqui vale, ele trouxe aqui para veículos acima dos seus 200 CV, né, de potência. Então, sim, veículos pesados. Exato, veículos pesados, né? Para cada hora dia, eu estou falando ali de 2,5 até 2,5 litros de combustível que está sendo gasto para manter aquele veículo ali durante uma hora. E uma hora, se a gente falar de uma operação de carga e descarga, não é nada. Não é nada. Certo? O cara parou ali, né? Tá no armazém, tá colocando material no veículo. Falando de carreta e de veículo pesado, maior mesmo, às vezes passa a noite descarregando. Exato. Então, uma hora, apenas uma hora, né? 2,5 litros. Com esse custo elevado, né? Tá caro hoje o combustível, né? Muito. Então, a gente pode chegar até, depender do estado, R$20, né? De gasto. Mas R$20 a gente vai falar, pô, isso não é nada. Né? O que são R$20? Se for pelo conforto lá do meu motorista, eu pago. Mas vamos extrapolar um pouquinho ali e falar de 300 dias no ano. Né? Ou seja, dias de trabalho que o motorista vai estar ali executando. A gente já está olhando para 750 litros de combustível. A gente está falando muito de dinheiro, mas isso aqui também é combustível fóssil que está sendo queimado, que está... Impacto ambiental. Pois é. No fim das contas, a Inflit, ela ajuda a sustentabilidade do meio ambiente, porque, querendo ou não, é um dos maiores problemas que nós temos no mundo hoje, que são as emissões de gases poluentes, né? Exato. Enfim. A gente está num planeta de recursos finitos, né? Então não adianta a gente querer gastar tudo porque pode, porque acaba. Exato. Então, R$6.000 de custo. Ainda assim, o pessoal pode falar, poxa, é pouco, né? Mas vamos fazer uma outra extrapolação. Então, ali embaixo a gente vê, né? Um veículo gera 6 mil. 10 veículos, a gente está falando de 60 mil. 10 veículos é uma frota pequena, né? Então, em um ano, 10 veículos, você está gastando 60 mil. 60 mil podia ser a premiação que você ia dar para os seus motoristas por eles estarem dirigindo corretamente. Né? Você está economizando aqui, não precisa necessariamente isso só se tornar lucro, você pode estar dividindo isso também com... Melhorando as condições de trabalho, melhorando a remuneração e tudo mais. E mostrando isso aqui para eles vendo, olha de onde está vindo a economia que a gente consegue trazer, olha o que ela pode trazer de benefício. Inclusive, fica a sugestão. Pois é. Traz um desafio para a equipe e atrela essa meta. Olha, se vocês conseguirem reduzir X de ociosidade do motor... Perfeito. Aquele dinheiro que a gente receber, a gente vai distribuir 50%. Exatamente. Né? Já é um grande incentivo.
é palpável, né? A gente consegue não só sentir, mas ver a economia ali. Então, cara, eu calculei aqui, tá na minha planilha, a economia veio, por que não trazer ela de volta para quem me ajudou nisso? Exatamente. E, gente, é muito importante, tem um livro que fala, comece pelo porquê. Sim. É muito importante você mostrar a razão. O seu colaborador, seja o motorista ou qualquer outro, né? Falando de gestão de pessoas como um todo, ele precisa entender a razão pela qual você está fazendo aquilo. Então, quando você mostra isso e cria, de repente, um programa de incentivo, olha, quem conseguir... Inclusive, na Infleet, a gente tem como ver por motorista. Por motorista. Né? Se você conseguir reduzir da sua média dos últimos 3 meses, no próximo trimestre você vai ganhar um bônus. Exatamente. Isso é bem interessante. A gente tem cliente que já está implementando essa política com o nosso sistema. Ótimo. Né? Dentro das reuniões de sucesso do cliente, a gente conseguiu ver a redução, ele ficou feliz e ele já está usando a Infleet como esse sistema de estar premiando os motoristas. E Perfeito. Que aí muda aquele aspecto, né? Muitas vezes a gente recebe até uns comentários agressivos de motoristas. Sim. Quando a gente fala do ranking de motoristas. Mas, gente, não é para punir, é para educar e melhorar. Não melhorar quem? Só a frota? Não, o próprio motorista. Exatamente. Porque esse motorista ele vai ser reconhecido. Um bom motorista, ele é reconhecido. Um bom motorista, ele vai poder dizer, olha, lá na empresa que eu trabalhei X, eu tinha uma condução, eu era top 1, 2, 3 da empresa. E o cara que vai te contratar, um próximo empregador, ele vai olhar isso. Né? Ele vai olhar com bons olhos. Exatamente. E ali, o último número, não sei se o pessoal vai estar lembrado ainda. Coloca de novo aí, por favor, Cabas. Para a gente ver como é impactante. De novo, a frota de 50 veículos também não é uma frota gigantesca, né? Já é uma frota maior, mas a gente está falando de R$300 mil, né? Nossa, em um ano. Em um ano. É muito dinheiro. Então, R$300 mil que está indo... Não está indo pro ralo, porque não tem um ralo ali, mas está indo pro ar, né? Sim. O combustível sendo queimado e os gases poluindo o planeta. Depender do tipo de veículo que essa empresa trabalha, dá para dizer que é um caminhão jogado fora. Sim. Todo ano. Todo ano. Né? Então, assim, isso para 50. A matemática é fácil aí, né? É só ir multiplicando. Se for para 100, dobra. Mas o que a gente quer falar... Os números não mentem. A gente estava aqui com um convidado no último episódio, do episódio 12, e os números não mentem. Sim. Né? E você precisa ter isso na palma da sua mão, que é o que a Infleet oferece. Perfeito. Já fazendo o nosso jabá aqui. Mas cara, é realidade. Sim. Né? Mas excelente esse gráfico aí. Eu espero que o gestor que esteja nos assistindo, ele olhe isso com carinho, porque é muito importante esse indicador, a ociosidade do motor. Exato, exato. Então, de novo, né? Aqui eu estou sendo um pouco mais sintético, né, reduzindo um pouquinho, porque a ideia é falar dos principais. Perfeito. Mas você vê que cada um desses traz um bocado de informação por trás dele, que aí já geraria os indicadores. Né, já geraria... E eu lembro uma conversa que eu tive presente também, né? Quando o Robson teve aqui, né? Existe, claro que aquela crítica, assim, muitas vezes a pessoa quer encher a tela, né? E a parede de indicador. E não é isso que vai resolver o problema. Exato. Então, vamos ver os principais. E a depender da necessidade de cada operação, você pensa mais. Você coloca um pouquinho mais, né? Às vezes a operação exige que você esteja olhando também para outros lugares. Exato. Tá? Mas o terceiro, né, que eu queria trazer aqui, terceiro e último, né? Mas claro que na conversa aqui a gente pensar algo mais em cima disso, não precisamos nos limitar, né? Eu já trago um pouquinho mais a questão da manutenção, né? Que é o segundo pilar, eu diria, né? Não na verdade, não sou eu que digo, são as pesquisas e os dados que a gente tem de mercado, né? Então a gente tem combustível como principal. E nesse cenário que a gente tem de alta dos preços, né, ele se tornou ainda mais impactante, mas a manutenção também é um outro custo importantíssimo de estar se monitorando, né? E algo que a gente busca trazer para os clientes é como entender o medado de manutenção, porque fato é que todo veículo vai passar por manutenção, né? Inclusive, a gente sempre tem um incentivo da manutenção preventiva, tá? Existem diferentes formas de você abordar o tema da manutenção. A corretiva deveria ser a última, né? Então, eu tive uma eventualidade, eu tive algo que o meu carro saiu para fazer um serviço e, assim, o pneu furou, né? Uma determinada peça que eu estava até em dias com a troca dela, apresentou problema e isso acontece. Sim. Né?
Mas o quanto mais eu puder fazer preventiva, melhor. Mas o que é que a gente sugere, né, como indicador que o cliente deve observar? Que é um balanço entre o gasto que eu tenho com manutenção em um ano e o custo de venda desse veículo. Esse é um gráfico que, se a gente coloca isso em um gráfico, vai ficar parecendo uma tesoura, porque essas duas curvas, elas são inversamente proporcionais. Sim. Em geral, a gente percebe que o custo que a gente tem com manutenção por ano em um veículo, ele sobe ano a ano. Porque o veículo ele vai ficando mais velho, vai apresentando outros problemas, a manutenção dele vai se tornando mais custosa. Porém, o preço dele cai ano a ano. Em algum momento, essas duas curvas se tocam. E quando essas curvas se tocam, é o momento de eu fazer a troca desse veículo. Perfeito. Por quê? Tá mais caro eu manter ele do que eu ter ele fora da minha frota. Claro que ele vai servir para muitas outras operações. Né? Eu vou estar passando esse veículo adiante. Em outras operações vai fazer total sentido. Mas para essa daqui, nossa, não vai. Então, é muito importante para o gestor e para a gestora estarem olhando para o custo de manutenção. Claro, de novo, como eu falei, tá utilizando os indicadores de preventiva, garantir que a maior parte das suas manutenções são preventivas, fazer uso de checklist e tá todos os dias ali acompanhando. Tudo isso é útil e se você tiver indicador para tudo isso, percentual de checklist feito, percentual de manutenções preventivas feito, vai te ajudar. Mas no fim do dia, se você puder escolher, eu quero ter um indicador aqui, garanta que você sabe ano a ano como que está evoluindo o seu custo de manutenção por veículo e ano a ano como que está evoluindo a valorização de mercado desse veículo. E garanta que no momento certo você faz a troca. Não faz antes, porque senão você vai estar perdendo dinheiro, né, do seu investimento, e não faz depois, porque senão também você vai estar desvalorizando demais esse veículo. Às vezes pode não ser a situação ideal e aí faz sentido segurar talvez alguns meses ou até um ano, porque o mercado não está legal, porque a empresa não está capitalizada o suficiente para partir para comprar um novo veículo. Mas é importante ter esse indicador em mente, né, na cabeça, para que você não perca a oportunidade certa de passar esse veículo adiante também. Perfeito. E a explicação foi claríssima, né? E eu queria entender como que dentro do sistema da Infleet ou qualquer outro que tenha um módulo de gestão de manutenção, ele pode colher essas informações. Perfeito, perfeito. O sistema da Infleet, ele tem ali o propósito, né, não apenas de ser um agregador, né? Porque assim, você agregar, você podia estar lançando aquelas informações ali em qualquer planilha, né? Na Infleet, a gente traz, primeiro que a gente já separa, né, o que é preventivo e o que é corretivo. Então, você já consegue ver ali como é que está seu balanço, né? Mas você também consegue fazer uma análise periódica. Então, eu quero não só ver aqui, quanto foi que eu gastei mês passado, mas esse gráfico que eu te falei, você consegue identificar, cara, mês a mês aqui, ó, eu tô vendo aqui que tem um padrão estranho nesse veículo. Tá subindo esse cara. Ele tá aumentando. O mês passado eu gastei 10 mil, esse mês eu gastei 20 mil. E esse carro aqui custa hoje 100 mil. Tá estranho. Entendeu? Então, o que a gente traz ali é não só tá sendo a plataforma que recolhe esses dados, mas está trazendo também gráficos, indicadores, tabelas, certo? Permitindo, por exemplo, integração com ferramentas checklist. Para quê? Para que tudo isso esteja num local só, certo? O que torna a vida do gestor um pouco mais difícil é que muitas vezes ele até tem toda essa informação, um em cada canto. Ele tem as notas dele lá de manutenção separadas aqui. Poxa, se você for querer saber quanto que esse carro custa juntando nota por nota, se você tem 50 veículos, você nunca vai saber, porque ninguém nunca vai sentar para contar 50 notas de 50 veículos. Exato. Né? Então, a gente busca, né, ali na plataforma, tá permitindo que essa leitura ela seja instantânea. Eu quero saber agora como é que está a situação da minha frota. Eu consigo saber, certo? Sim. Claro que isso exige também, né, a dedicação do usuário. O usuário precisa ter essa assiduidade, né, de estar lançando as notas dele, estar fazendo os registros, estar cumprindo as periódicas, né? Não só cadastrar a periódica, como fazer a periódica no momento que alerta ali, né? A gente tem essa integração com a telemetria que permite dizer para o usuário a hora certa de fazer, né? Então, às vezes o que fica difícil é porque você tem uma frota grande, então você não está sempre, o gestor não está sempre controlando qual é a quilometragem desse carro, quantas horas ele já rodou. Quando você integra a telemetria e a manutenção, você potencializa essa capacidade da manutenção preventiva ao infinito. Porque agora eu sei exatamente o quanto que esse carro está rodando. Se era para eu fazer uma manutenção a cada 10 mil, eu consigo saber quando foi que se passaram 10 mil de forma automática. O sistema já vai ali e me diz, olha, chegou a hora. Agora a gente cumpre.
né? Se a gente consegue cumprir essa tabela de periódica, provavelmente esse custo anual cai também. Então eu consigo manter esse carro na minha operação por mais tempo também. Perfeito, perfeito, Vitor. E qual é a sugestão que você dá para o gestor sobre esse indicador da manutenção? O que é que ele tem que olhar com mais precisão? Perfeito. Assim, esse indicador, ele é um indicador, como é que eu posso dizer, não é anual. Ele pode estar, a gente pode estar falando dele no ciclo anual, mas a gente tem que estar olhando para ele de forma contínua. Sim. Então, eu progredi um ano, não se fecha só em dezembro, né? A gente pode estar olhando para os últimos 12 meses. Eu progredi um mês aqui. Olha os 12. É isso. A sugestão que eu dou ao gestor, né, é que não considere manutenção como algo que eu vejo quando o custo aparentemente subiu muito, quando eu tenho um susto, mas que seja algo da rotina periódica de gestão. Né? A gente, combustível, a gente abastece o tempo todo, então acaba que está se olhando muito para ele. Mas a manutenção, como segue uma outra cadência, às vezes há essa tentação, né, de deixar a manutenção como algo um pouco esquecido. E aí que a gente erra, né? Aí que a gente acaba perdendo informação no meio do caminho. E às vezes eu podia ter agido antes e eu vou deixar para agir um ano depois, até mais, a depender da assiduidade que essa gestora tem. Então a sugestão, né, que eu deixo é essa. Trate a manutenção como algo frequente. Né? A manutenção precisa ser um assunto das reuniões de gestão, das reuniões de análise, de forma frequente. Claro que a gente faz o recorte. Se eu tenho 30 veículos na minha frota, 20 eles estão dentro dessa curva da maneira esperada, tá tranquilo. A gente pode segurar. Agora, esses outros 10 aqui, eles têm que ser foco da minha conversa de forma contínua. Sim, inclusive pensar em uma desmobilização de ativo, né? Porque às vezes o veículo é muito velho e aí você não consegue vender. Existem empresas, inclusive, Com certeza. a Octa, você pode procurar aí, é uma empresa que ela faz essa intermediação para que você desmobilize o seu veículo, coloque lá no sistema dele e alguém vai querer comprar para poder, enfim. Sempre vai ter alguém. Sempre vai ter alguém, né? né? Então não se prenda a esses problemas, porque o veículo que está gastando mais do que ele entrega, é a mesma coisa de você tá vendendo um produto mais barato do que você comprou. Então não faz sentido, né? É claro que, como eu falei lá atrás, né, uma coisa vai ligando com a outra, a gente pode até chegar a conclusões, muitas vezes, que esse veículo ele não chegou nem na hora dele. Pode ser um problema de condução, como a gente falou lá atrás. Né? Eu não quis entrar tanto nisso, que a gente já bateu muito na questão do modo de condução. Perfeito. Mas o modo de condução afeta aqui também. Ele permeia tudo, né? Sim. Porque não é uma máquina que se opera sozinho. Exato. Ele precisa de um operador ali, que é o motorista. Então é impossível desvincular uma coisa da outra, né? Exato. Então, são 3 indicadores só, né? Parece pouco, mas... Muita coisa tem em cada um deles. Se a gente... E é aquela coisa, né? Às vezes, menos é mais. Né? Se a gente focar e garantir que esses 3 aqui vão estar andando bem, claro que pode ter bastante coisa para melhorar ainda. A gente não falou aqui de multas, a gente não falou de diversas outras vertentes da gestão de frotas que também geram impacto. Mas, bem ou mal, com esses 3 aqui, a gente já vai estar atacando vários outros. Eu com certeza vou ter menos multas se eu estou tendo um cuidado aqui com a minha autonomia, com a minha manutenção, e isso impacta na forma de direção do motorista. Eu estou olhando para... Eu estou reduzindo de forma indireta também. Isso. Perfeito. É um cenário que são multifatores, né? Não adianta você isolar coisas, você analisar as coisas de forma isolada. Você precisa ter uma visão sistemática de tudo para poder tomar as decisões corretas. Exatamente. Vitão, hoje eu tô até mais caladinho hoje aqui, Tranquilo. que eu tô realmente aprendendo, né, nessa aula aqui que o Vitor tá dando. Mas em pesquisas recentes, né, a gente viu que um dos principais investimentos para 2022 era a parte de treinamento, né, capacitação dos gestores de frotas. E aí eu queria entender, né, você que está no dia a dia aí conversando com vários gestores de frotas, né, porque a gente falou muito sobre a pessoa ela analisar tais dados, tais indicadores, mas assim, ela precisa também ter um estudo, né, ser capacitada para isso, para entender a fundo o que ela pode fazer, quais são as ações que ela pode tomar ao observar esses dados. E eu queria saber de você, que está mais próximo aí dos gestores no dia a dia, como é que você está vendo essa busca, né, por conhecimento dos gestores de frotas? Né? É algo que realmente está gritante, como diz na pesquisa? É algo que realmente o pessoal procura a gente para saber, para entender mais nas reuniões que a gente tem de
de sucesso do cliente, né? Que a gente vai tentando guiar ali. Como é que está funcionando hoje isso no dia a dia? Perfeito. O que eu observo, né, especialmente por conta dessa proximidade com o sucesso do cliente, é que muitas vezes o gestor, a gestora, eles não sabem que eles precisam daquele conhecimento ainda. E é interessante quando a gente mostra para eles, a gente traz um dashboard, né, com os dados deles, eles olham, caramba, né, eu tenho isso aqui. E eu nem sabia da existência disso. Nem sabia. E a partir daí, busca esse conhecimento. E a partir daí a gente consegue desenvolver uma trilha bem legal para eles. O que a gente nota, né, é que o setor de gestão, né, acaba que existe uma parcela muito grande dos gestores que eles vêm do campo mesmo, né? Muitas vezes foram motoristas que foram se desenvolvendo, e isso é ótimo porque ele vai conhecer muito da realidade do dia a dia. Mas é muito importante a gente conseguir também aliar esse conhecimento prático, né, que muitas vezes é muito difícil de ensinar para quem conhece só a teoria. Sim. Mas é também importante trazer para eles essa teoria, né? Poxa, olha, olha o que os estudos falam aqui, olha onde que a gente deve estar focando de acordo com essa pesquisa aqui, né? Porque isso vai dar esse direcionamento para ele juntar algo que é muito útil, que é ele saber a forma como que os motoristas se comunicam e a forma como ele deve tratar com eles, com também o conhecimento, ou seja, eu vou agora conseguir da melhor maneira comunicar para o meu motorista o que é que de fato importa, e no final todo mundo ganha. Então o que eu vejo sobre isso aí, Marley, é que existe sim uma abertura, mas existe também uma necessidade deles terem esse primeiro confronto, vou dizer assim, sabe, com os dados. Então a gente aqui na Infleet acaba servindo muito para esse propósito, né? Eu ouço muito vocês do marketing falando isso de elevar a consciência, né? Isso. De fato trazer consciência sobre o seu real estado. Perfeito. E esse é o nosso propósito aqui. Se você está aqui é porque realmente Sim. a gente teve essa iniciativa, né? E aí eu peço sua ajuda, deixando sua curtida, deixando seu comentário, se inscrevendo no canal, porque tem todo um custo para a gente fazer isso aqui. A gente distribui isso aqui gratuitamente com o objetivo de elevar o conhecimento dos gestores de frota, porque no final das contas a gente faz isso porque a gente está querendo educar, para a gente, obviamente, também falar um pouco do nosso sistema, porque a gente não vai ser hipócrita, a gente quer vender, mas tem todo um aspecto de sustentabilidade no meio ambiente e de melhoria da nossa da logística como um todo no Brasil, né? Porque o Brasil ele é totalmente rodoviário, digamos assim, um modal quase que exclusivamente é rodoviário, né? Então... E pouco eficiente ainda, né? Quando a gente compara com outros países, até com os Estados Unidos, que vai ter algumas semelhanças, né, nesse modelo, é gritante, né? A queda de eficiência quando a gente fala aqui do Brasil. Então, a gente, de fato, está preocupado, né, com E assim, é uma percentual do PIB muito grande, né, a logística aqui no Brasil. Então, a gente melhorando a logística, a gente está melhorando a economia do Brasil. Do Brasil, com certeza. Isso melhora a cadeia toda. Vai refletir em preço de custos, né? Vai refletir eventualmente em inflação, em tudo. Observe, por exemplo, eu não sei que dia você vai estar assistindo esse vídeo, mas observe o que aconteceu. A gente teve um aumento de combustível, principalmente ali uma explosão com a guerra da Ucrânia também. Exato. E logo depois a inflação não para de subir. E aí o que acontece? Vá no supermercado. Sim. Tá tudo lá o reflexo. Então, no fim das contas, é no seu bolso. Exatamente. No bolso de cada um de nós aqui que estamos aqui, você que está nos assistindo. Então, por isso que nós temos essa missão, que é educar e trazer conhecimento de qualidade. E para a gente não se prolongar demais, eu vou deixar aqui nosso muito obrigado pela presença mais uma vez, Vitor. Muito obrigado. Vou ficar feliz em retornar, tá? Vai retornar bastante, eu tenho certeza. Deixa aqui seu comentário se você quer que o Vitor retorne. Obrigado, Marley, pela participação mais uma vez. Muito obrigado. Vamos lá e vamos seguir para próximos episódios aí desse projeto incrível que a gente está fazendo. É isso aí. E não deixe de se cadastrar aqui no nosso canal, no nosso grupo do WhatsApp, que lá a gente também quer distribuir e enviar conteúdos de primeira mão, de qualidade, para você, gestor de frota, ficar antenado sobre esse universo da logística, da gestão de frota como um todo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.